Olá, pessoal! Aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje eu vou fazer a explicação sobre o tema algas, que é da semana 3 do PET volume 4. Antes da gente começar de fato, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e vai continuar recomendando eles para você. Nós vamos começar com o tópico características de diversidades. Pessoal, apesar das plantas das algas aparentemente terem semelhanças, elas são bem diferentes. Por isso que elas estão em reinos completamente diferentes. Então, as plantas elas fazem parte do reino vegetal e as algas fazem parte do reino protista. Uma das diferenças é a questão da estrutura corporal. Então, nós sabemos que as plantas elas têm raízes, caules e folhas verdadeiras formadas por tecidos. Já as algas elas têm um corpo formado por lâminas, talos ou tubos. Elas não possuem raízes, não possuem caules e não possuem folhas com tecidos verdadeiros. Então, isso é uma das grandes diferenças que se separaram aí de grupos, né? Outra diferença é a questão do embrião. O embrião das algas, eles não são dependentes da origem materna para nutrição, assim como as plantas são. Então, essa é uma outra diferença. Além disso, pessoal, nós vamos falar agora de outras características, né? Então, elas possuem parede celular, que é importante, uma barreira para a proteção das células, principalmente contra a lise, que é rompimento. Ou seja, quando ela está num ambiente aquático, né, um ambiente que ela vai receber muita água, a tendência da membrana plasmática das algas era de estourar, né, sofrer lise, sofrer quebra. E qual é a estratégia utilizada? Eles fazem uma parede celular em volta da membrana plasmática e isso faz com que ajude a membrana a não se romper, né? Porque tem uma parede em volta ali ajudando a fazer essa contenção. Além disso, as algas elas podem ser unicelulares, formadas apenas de uma célula, como eu coloquei a euglena aqui, que é uma alga verde que a gente vai ver. E também tem algas que são pluricelulares, né? Aquelas que a gente consegue ver a olho nu, de forma macroscópica, né? Sem um equipamento, nada para aumentar. Como, por exemplo, aqui uma alga do gênero uva, que nós estamos vendo aqui. Além disso, elas podem viver isoladas, né? Ser de vida livre, ou elas podem viver em colônias. Ainda falando sobre as características das algas, nós temos algas que são microscópicas, como eu disse, unicelulares, mas também temos algas muito grandes, cerca de 60 metros de comprimento. Uma alga que fica bastante grande é a sargassum, que é essa primeira que está aparecendo aí. Ela ainda está pequena, mas ela pode chegar a grandes quantidades de metros de extensão. As algas, né, com talos grandes, elas vão abrigar bastante espécies de animais, vão inclusive fornecer alimento. Então, elas são grandes, importantes, têm grande importância, né, no ecossistema aquático. Além disso, pessoal, as algas elas não vivem só em ambientes aquáticos. Esse é o local mais comum de se encontrar, tanto em rios, lagos, mares, é o local mais comum. Mas também elas vivem em ambientes terrestres. Uma das maneiras de ter as algas em ambientes terrestres são os líquens, que é essa segunda imagem que está aparecendo para vocês. Os líquens são uma associação de algas e fungos. E é uma associação mutualística, ou seja, eles dependem intimamente um do outro. Essa associação mutualística, ela ocorre da seguinte maneira. A alga dá alimento, porque ela faz fotossíntese, né, para o fungo, e o fungo ele dá abrigo, ele dá proteção, além de levar as algas para lugares inóspitos, né, lugares que elas não estão acostumadas a ir, que é o ambiente terrestre. E os líquens, eles têm esse formato meio esverdeado, muitas vezes por conta do pigmento que tem na alga. Também podem viver em solos muito úmidos, algumas algas. Outra característica, né, que acabei de falar sobre os pigmentos. Então, os pigmentos eles são fotossintetizantes. O mais comum é a clorofila, que todo mundo conhece, mas existem outros pigmentos auxiliares que dão algumas cores. Por exemplo, os carotenos, as xantofilas, a fucoxantina e as ficobilinas, né? Então, eles têm cores diferentes. Eu marquei aí cada pigmento com uma cor diferente, que é a cor que ele vai gerar, né, aos nossos olhos.
Então, as ficobilinas, ficoritrina ou ficocianina, elas têm uma cor mais avermelhada, os carotenos uma cor mais vermelha alaranjada, as xantofilas uma coisa mais amarelada e a fucoxantina tem uma cor marronzada, tem uma cor parda. Nas algas, a clorofila é um pigmento principal. Então, geralmente, todas as algas vão ter o pigmento clorofila associados a esses pigmentos auxiliares, como já falei, esses que dão as cores. E também vão ter clorofilas com diferenças moleculares, né? Na estrutura, que são clorofilas conhecidas como B, C e D. As algas, elas estão em vários grupos e os principais são 6, que são as clorófitas, que são as algas verdes, as faeófitas, que são as algas pardas ou algas marrons, as rodófitas, conhecidas como algas vermelhas, a crisófita ou algas douradas, bem conhecidas também como diatomáceas, as pirrófitas, que são algas de fogo, e também conhecidas como dinoflagelados, e as euglenófitas, que são algas verdes, também sem parede celular. Começando aqui, então, falando sobre o grupo das algas verdes. Pessoal, as algas verdes, elas têm os principais pigmentos, como clorofilas, os carotenos e as xantofilas. Elas podem ser encontradas de maneira unicelular ou pluricelular. Então, essa aqui é o exemplo da espirógira. Tem até uma música do Jorge Benjol, que chama Espirodira. Muito legal, se vocês quiserem ouvir, vou deixar aqui linkado aqui nos cards. A Cladomonas, que é essa daqui, que tem aqui até 2 flagelinhos, e a uva, que é essa daqui. Esqueci de falar que essas duas aqui são unicelulares, e a última é pluricelular. As faeófitas, que são as algas pardas, elas têm os pigmentos de clorofila, fucoxantina e os carotenos. Os principais gêneros são a laminária, que é essa segunda imagem que está aparecendo, e os sargassum, a primeira. E elas têm como característica serem pluricelulares. Além disso, a gente tem as rodófitas, as algas vermelhas. Elas possuem pigmentos de clorofila, ficoeritrina e carotenos. Os principais gêneros são as codrons, a fófira, que essa aqui tem da nori. A nori é a alga que é utilizada na comida japonesa, então aquela alga que fica em volta do sashimi, do temaki, de outros, faz parte desse grupo. Esse outro gênero, que é o gélidon, ele gera o agar, que é muito importante para espessante na indústria, ou para a produção científica de remédios e outros componentes, utiliza o agar como parte do composto nutricional da placa de Petri, que coloca na placa de Petri. Em maioria são pluricelulares. As crisófitas, mais conhecidas como bacillariófitas, também conhecidas como algas douradas ou diatomáceas, essas algas são extremamente importantes. As diatomáceas, elas são produtoras de oxigênio em grande quantidade, então a maioria do oxigênio que a gente respira é produzido por essas algas. Elas têm pigmentos de clorofila, caroteno e xantofila. Os principais gêneros são Navícula e Pinulária, e a maioria são unicelulares. Pessoal, o legal dessas algas é que elas também são conhecidas como algas de vidro, porque elas têm o corpo formado por 2 partes, né? A parte de fora, e que elas unem entre si, lembrando uma placa de Petri. Então aqui assim, ó, essa que tem o formato mais redondinho lembra ainda mais. E elas também causam danos em estações de tratamento de água, porque quando a estação de tratamento está filtrando a água para ela ser disponibilizada para consumo novamente, essas algas que são de vidro entopem os filtros. Então, há até casos aí de saúde pública por conta dessas algas. As pirrófitas também são conhecidas como dinoflagelados, algas cor de fogo. Os principais pigmentos são a clorofila, os carotenos, as xantofilas, e elas são maiorias unicelulares. Atenção que esses dinoflagelados, geralmente, eles apresentam mais de um flagelo para sua movimentação, para sua locomoção. Pessoal, também... Pessoal, também essas algas, elas são as responsáveis pelo fenômeno maré vermelha, né? Que são essas algas dinoflageladas. Também temos o grupo das euglenófitas, que são algas verdes sem parede celular. As euglenas são em maioria unicelulares e os gêneros mais conhecidos é a euglena, essa da primeira imagem, e a peranema, que é da segunda imagem.
Os principais pigmentos são a clorofila, que dão a cor verde, né? Os carotenos e as xantofilas. A reprodução das algas, pessoal, pode ocorrer de duas maneiras, de maneira sexuada ou assexuada. A maneira assexuada ocorre por meio dos esporos, por divisão binária, divisão celular simples ou até mesmo por brotamento. Então, o filamento da alga, quando é no caso do brotamento, ela se desprende do corpo, se fixa numa parte do mar ou do rio ou do lago que ela tiver, numa superfície, e ela vai começar a se desenvolver e tornar-se outro indivíduo. E a sexuada ocorre com alternância de geração entre gametófitos e esporófitos. Então, na parte que está gametófito, ela vai produzir gametas, né, que vão fazer a reprodução sexuada. E alterna-se com a fase do esporófito, que é a fase que nós vamos produzir esporos. Além disso, pessoal, as algas são extremamente importantes para a nossa sociedade. Como eu já disse, elas produzem grandes quantidades de oxigênio que são liberados na nossa atmosfera. Muitas vezes eles falam que é as árvores que são os pulmões do mundo, mas na verdade são as algas. Porque as árvores, apesar de produzirem oxigênio, elas também consomem muito oxigênio. Já as algas não, elas produzem uma quantidade absurda de oxigênio e gastam muito pouco. Então, os pulmões do mundo verdadeiros são realmente as algas. Além disso, as algas são super importantes para a indústria de cosméticos, indústria alimentícia e gastronômica, principalmente na parte de gastronomia da comida japonesa, que é aquela parte em volta do sashimi, do temaki e outros, é uma alga vermelha, as rodófitas, e além disso também tem a produção de chás, principalmente na parte mais oriental do mundo. O pessoal também tem a espirulina, que é comercializada em forma de cápsulas ou em forma de pó. Esse pozinho verde aqui é super importante para quem complementa a proteína. Essas algas são riquíssimas em proteína, então principalmente vegetarianos, veganos ou pessoas que têm esse interesse de proteína na alimentação, é muito legal consumir. Se você for consumir, eu digo, melhor você tomar de cápsulas, porque o pó tem um gosto muito amargo. Outras algas, também do tipo vermelhas, elas são utilizadas como condimentos de sopas industriais. E também as algas vermelhas têm a importância do agar. Esse agar ele é extraído como meio de cultura, utilizado em laboratórios, quando a gente coloca principalmente nas placas de Petri, que fazem parte dos ensaios científicos para a produção de remédios e outras coisas importantes para a nossa sociedade. Também o agar também é usado em alguns pães, doces, porque ele tem um formato ele tem a consistência meio de geleia, então isso ajuda, né, a manter aí a consistência do alimento. Além disso, pessoal, a gente também tem outras algas vermelhas que vão ajudar aí como estabilizantes, que vão evitar a formação de grumos em doces, sorvetes e outras bebidas que são lácteas, né, ou achocolatadas. Sobre as algas pardas, né, ou as algas marrons, extrai-se o oginato, que é utilizado muito em cosméticos, né? Para fazer sorvetes também. E, além disso, em moldes dentários. Quando a gente vai usar aparelho, a gente coloca um molde na boca para esse aparelho ser produzido. E essa substância, essa massa que é feita, o molde, utiliza-se o oginato. Além dos diversos cosméticos e marcas que vão utilizar as propriedades das algas para a beleza. O nosso último tópico é sobre a maré vermelha, já falei um pouco, mas a maré vermelha é um fenômeno que acontece quando há uma mudança nas condições ambientais da região. Então, a água, seja ela rio, lago ou mar, quando há o aumento da temperatura desse lugar e tem muita disponibilidade de nutrientes, principalmente advindos de matéria orgânica em excesso naquela região, o que acontece? As algas unicelulares, do tipo dinoflagelados, ou águas das pirrófitas, né? A gente também pode dizer esse nome, elas começam a multiplicar, elas começam a ter uma reprodução muito aumentada, e essa reprodução das algas, ela é chamada de floração. E isso que causa a liberação de toxina e desse pigmento vermelho, que está no mar, que vocês estão vendo nas duas imagens. A imagem de baixo ocorreu em Miami, esse fenômeno de maré vermelha. Essa toxina que é liberada na água, ela mata muitos peixes e outros animais do ecossistema marinho, e ela acumula no corpo
de mamíferos, moluscos e crustáceos. E isso impacta a gente, principalmente por conta que nós nos alimentamos de moluscos, crustáceos, peixes, né? E se eles estão com essa toxina no corpo deles, a gente acaba sendo intoxicado também. E isso, ela, da mesma maneira que ela surge, né, de uma maneira muito imediata, ela também desaparece muito facilmente. Diminui a quantidade de algas que tem ali naquela região, diminui a pigmentação e vai começar a voltar ao normal. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. E é isso, até semana que vem. Tchau!